Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo fez mais uma vítima no Campeonato Brasileiro da Série B. Dessa vez é o Vila Nova de Goiás. Acabou agora há pouco no Mangueirão, Remo 2, Vila 0, o Clube do Remo é vice-líder da competição, está mais firme do que nunca no G4, que garante o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, que é o grande objetivo do Remo na temporada. Foi um jogo que foi difícil, um cenário complicado, mas o Daniel Paulista esteve bem no comando do Clube do Remo, nas opções, e nós vamos discutir isso bem tranquilamente, bem detalhadamente ao longo desse vídeo. Meu nome é César Marink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like e acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando ou discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal, vocês sabem, é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar esse Clube do Remo 2, Vila Nova 0. Leão, único invicto no Campeonato Brasileiro da Série B, melhor ataque, melhor defesa, melhor saldo de gols, vice-liderança, ou seja, o Clube do Remo hoje é o time a ser batido na Série B. Sim, não é exagero. Nessas 7 rodadas, não estamos falando de 2, 3 rodadas, já estamos caminhando para metade do primeiro turno. É lógico que tem muito jogo ainda pela frente, faltam mais de 30 jogos, mas nesse momento, todos os times já perderam, menos o Clube do Remo. E o Clube do Remo, mais uma vez, fatal nas suas partidas, principalmente jogando dentro de casa. E foi um time mexido. Foi um cenário complicado para o técnico Daniel Paulista. E o Daniel Paulista esteve bem. Ele pegou os jogadores que ele entendeu que poderiam render mais, mediante uma série de desfalques, principalmente no meio-campo, sem o Pavani, sem o Jadson. Então ele mudou o esquema tático do Clube do Remo. O Remo foi no 3-5-2, apenas com Pedro Rocha e Adailton no ataque. E o Clube do Remo, com as peças que tem, foi muito bem. Muita gente pode questionar, como eu questionei, não tem problema nenhum, questionar talvez o meio-campo de muita marcação, né? Porque o Remo jogou com 3 zagueiros, 3 volantes. E realmente, a criação do Clube do Remo no primeiro tempo não foi a ideal. O Clube do Remo ele chega ao seu gol da melhor maneira que poderia chegar. Uma bola cruzada, uma bola parada. Porque na bola parada, os 3 zagueiros que são altos vão lá para dentro da área para cabecear. E após o escanteio, a bola volta, sequência do lance, cruzamento e o Marcelinho de cabeça fez 1-0. Tanto é que acaba o primeiro tempo, o Clube do Remo não exigiu nenhuma defesa do goleiro House do Vila Nova. O gol que saiu de cabeça, ou seja, saiu o gol, ele não defendeu e depois o Remo não conseguiu criar. Mas isso é muito em prol das opções que tinha o Daniel Paulista. Por isso que eu falo, o Daniel Paulista é que estava lá. O Daniel Paulista está treinando o time. O Daniel Paulista soube escalar bem, por mais seja um meio-campo que não proporcionou tanta criação. É um meio-campo mais pegador. Que, por falar no meio-campo, Pedro Castro fez uma partida muito boa mesmo. Ele foi substituído provavelmente por questão física, porque não seria a minha opção para substituir tecnicamente, tiraria o Luan, então não tiraria o Pedro Castro, mas deve ser por opção física. Então você coloca o Clube do Remo, ele colocou o Clube do Remo com 3 zagueiros e 3 volantes, com o Pedro Castro tendo essa obrigação um pouco mais de atacar, é lógico que vai ser um Clube do Remo que vai ter uma dificuldade um pouco mais de criar, vai ser um Clube do Remo que vai ter dificuldade para chegar, tanto é que nos 30 primeiros minutos o Vila Nova teve mais posse de bola, o Vila Nova tentava atacar com mais perigo e o Remo sentia certa dificuldade. Nesse 3-5-2, a ideia do Daniel Paulista era o quê? Era explorar muitas pontas, já que o meio-campo não era tão criativo, explora muitas pontas. Do lado direito Marcelinho, do lado esquerdo Rodrigues. Nessas escapadas é que o Vila Nova tentava contra-atacar, principalmente quando o Rodrigues subia. O Vila Nova conseguia atacar com perigo o lado esquerdo de defesa do Clube do Remo. Então, foi o Vila Nova que tentava fazer o contra-ataque, sempre explorando as laterais. Mas, mediante as circunstâncias desse confronto, desse cenário difícil que eu falei aqui, das opções que tinha o Daniel Paulista,
acabou sendo a melhor opção. Acabou sendo esse 3-5-2 com o Clube do Remo mais marcador a melhor opção. E culminou no gol do Clube do Remo. Se o Clube do Remo não teve tanta criatividade no primeiro tempo, na bola parada, na bola cruzada, ele chega ao seu primeiro gol. No segundo tempo, o Daniel Paulista ele mantém essa formação, mantém a escalação, só que um Remo um pouco mais criativo, um pouco mais perigoso. Por quê? Pedro Rocha entrou na partida. Um primeiro tempo do Pedro Rocha, que é um dos destaques do Remo no Campeonato Brasileiro, um pouco mais apagado, só que no segundo tempo ele foi o homem do jogo. Ele controlou as ações do ataque. Logo do primeiro minuto ele faz uma bela finalização com a esquerda, o Raul faz uma boa defesa. Depois, de novo, ele pega a bola, recebe a bola na ponta esquerda em velocidade, dribla um, deixa o outro zagueiro no chão. Na saída do goleiro, ele encobra o goleiro e ia fazendo um golaço quando um defensor do Vila Nova tira em cima da linha. Ou seja, o Pedro Rocha assumiu esse protagonismo no ataque do Clube do Remo e foi realmente bastante importante. Tanto ele quanto o Marcelo Rangel. Marcelo Rangel também foi uma figura extremamente importante para o Clube do Remo, fez pelo menos duas grandes defesas, uma no primeiro tempo, outra no segundo tempo. Marcelo Rangel está mantendo um nível realmente bastante alto nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Então, os dois, junto com Pedro Castro no meio campo, foram os três pilares do Clube do Remo em qualidade individual, porque defensivamente o Clube do Remo funcionou nesse esquema de três zagueiros. Há uma progressão de qualidade no sistema defensivo do Clube do Remo. Então eu consigo ver, tanto quando jogou com dois zagueiros e agora jogando com três zagueiros, uma defesa do Clube do Remo junto com o meio campo bem compactado, bem atentos. É lógico, uma falha ou outra vai surgir, mas se você for olhar os outros adversários do Clube do Remo, o Clube do Remo é um dos times que menos erram defensivamente. Então é um Clube do Remo que defensivamente vem sendo uma fortaleza, tendo uma qualidade realmente de jogo, técnica muito grande. E o ataque está correspondendo. Como nós falamos, melhor defesa, melhor saldo de gols, melhor ataque da competição. Isso permite o Clube do Remo estar invicto ainda nesse Campeonato Brasileiro da Série B. O Daniel Paulista promove algumas substituições, saiu o Pedro Castro, que eu acho que é questão realmente física, porque ele foi muito bem na partida, jogou muito bem. Não tem, igual muita gente comparou ele com o Jaderson, são características diferentes, tá? Porque ele foi substituto do Jaderson na final do Repá, aí muita gente sente falar do Jaderson, mas são características diferentes, são jogadores com dinâmica diferente, cidade diferentes, funções diferentes, enfim, são jogadores diferentes. Então a questão não é comparar um ao outro, é questão de se adequar na sua melhor realidade. E o Pedro Castro foi tão bem que hoje ele jogou numa função que não é muito a dele. A função dele é segundo volante, começar uma transição ofensiva. Hoje ele funcionou muitas vezes como um meio de articulação, tentando se aproximar. Não conseguiu criar tanto em termos de criação, porque também, como eu falei, não é muito a dele. Mas ele compactou muito bem a defesa, ele saiu para o jogo, então gostei demais. E dentro do meio campo do Remo, com Caio Vinícius, Luan e o Pedro Castro, é lógico que o Pedro Castro teria essa função, porque os outros dois, principalmente o Caio Vinícius, não tem condições de sair jogando, qualidade de passe bem complicada. Ele sai para a entrada do Daniel Cabral, que entrou bem na partida, e sai o Adailton, que fez dupla de ataque com o Pedro Rocha para a entrada do Cadu. Com isso, com a entrada do Cadu, ele tenta fortalecer um pouco mais o lado direito para criar uma velocidade para o lado direito. Por quê? Nessa altura, o Vila Nova tentava sair para o jogo, tentava atacar e deixava espaço. E o Remo tentava aproveitar esse espaço, esse contra-ataque. O Marcelinho serviu depois da entrada do Cadu. O Cadu ficou mais na defensiva junto com... No esquema do Remo com três defensores, o Avarinho na direita defendendo, o Cadu um pouco mais à frente e o Marcelinho funcionando com meia-direita, né? Funcionando mais ou menos como realmente um atacante. Depois o Daniel Paulista promove algumas substituições outras substituições também que surtiram extremamente efeito. Saiu o Rodrigues para a entrada do Regis, e com isso o Cadu ele realmente vira, de fato, um lateral direito, o Marcelinho vai para a lateral esquerda, e saiu o Camutanga e o Rafael Castro, uma substituição 6 por meia dúzia. E o que aconteceu? Primeiro toque na bola, gol do Regis, Remo 2-0 e Remo liquida a fatura. Regis está com estrela, né? O Regis está jogando pouco tempo, está começando a entrar agora. Muita gente, como eu, gostaria de ter visto ele como titular, e entra aquela questão. Não sei como é que está a parte física, como é que está treinando. Lógico, a parte física, para ele ter entrado pouco tempo, ainda não é ideal. E o Remo, por mais que foi para o intervalo sentindo essa falta de um meia de criação, acabou dando certo, vencendo de 1-0, muito bem defensivamente o Clube do Remo,
um equilíbrio bem interessante, mas sentiu falta dessa criação. E o Regis, no primeiro toque dele, fez 2-0, liquidou a partida, entrou nas graças da torcida do Clube do Remo e foi uma vitória merecida do Clube do Remo. Eu acho que o primeiro tempo equilibrado, tá? O primeiro tempo equilibrado, mas no segundo tempo, com a entrada do Pedro Rocha de fato na partida, o Remo foi superior ao seu adversário, o Remo levou mais perigo do que o Vila Nova levou o perigo ao gol do Clube do Remo. O Clube do Remo bem compactado defensivamente e conseguindo atacar mais. Então, as substituições, por mais que a gente tenha que estudar essas substituições do Daniel Paulista, porque às vezes sai um atacante, outro lateral, a gente tem que ver o posicionamento em campo, como é que vai ser. Sai um lateral esquerdo para entrar do meio campo, aí o lateral direito que estava vai para a esquerda, enfim, a gente tem que fazer isso. Mas isso prova que esse estudo, mas isso prova que o Daniel Paulista conhece o elenco que tem nas mãos. Se conseguir qualificar ainda mais o elenco, melhor, tá? Porque precisa ainda de alguma qualidade, e quanto mais qualidade, melhor. Mas esse elenco do Clube do Remo me demonstra que o técnico sabe o que faz, sabe o que está fazendo, e por muita gente que questionou um meio-campo mais marcador, como eu fiquei preocupado no início do jogo com um meio-campo mais marcador e com 3 zagueiros, só 2 atacantes. Eu até faz jus a minha preocupação, porque o Remo teve certa dificuldade no primeiro tempo para criar, no segundo tempo não. No segundo tempo o Remo criou boas oportunidades e foi bem superior ao seu adversário. Mas, enfim, ele soube escalar e deu tudo certo, as substituições também foram bem mexidas. E o Remo, mesmo num cenário difícil, de desfalques, jogando com concorrente direto, vale lembrar que o Vila Nova que era vice-líder. O Remo era terceiro no início da partida, o Vila Nova vice-líder, e agora os papéis se invertem e o Clube do Remo é o vice-líder e vai jogar seu próximo jogo fora de casa e tem tudo para se manter nesse G4 do Campeonato Brasileiro. Excelente atuação do Clube do Remo, passando por cima de obstáculos, barreiras, vencendo, é o atual campeão paraense, o nível anímico lá no alto, os jogadores entrando e quando não está rendendo, eles se recuperando na partida, chamando a responsabilidade, defesa bem estruturada, um goleiro extremamente seguro. E esse é o caminho do Clube do Remo e até agora um caminho de sucesso e como eu disse aqui, o Clube do Remo é o time a ser batido nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Um passo cada vez, mas o Leão começa com tudo. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreva aqui no canal. Um abraço e até o próximo.